Olá, meus corações! O meu nome é Rita Silvestre e hoje vamos continuar a leitura de Manhãs Milagrosas. Estarei no chat para vos tirar alguma dúvida ou se quiserem conversar sobre algum assunto e no final farei uma breve reflexão. Vivemos apenas 2 vezes. O que aconteceu de seguida foi absolutamente incrível. Na verdade, tratou-se de algo que muitos considerariam um verdadeiro milagre. As equipas de emergência chegaram ao local e os bombeiros com os seus potentes alicates acabaram por conseguir retirar o meu corpo do veículo estilhaçado, enquanto eu me esvaía em sangue. A certa altura, o meu coração deixou de bater e eu deixei de respirar. Em suma, estava clinicamente morto. Os paramédicos puseram-me imediatamente no helicóptero, empenhando-se ao máximo em salvar-me a vida, o que acabaram por conseguir ao fim de 6 minutos. O meu coração recomeçou a bater e os meus pulmões começaram a respirar oxigênio puro. Felizmente, e contra todas as probabilidades, continuava vivo. Estive em coma durante 6 dias e ao despertar enfrentei a dolorosa notícia. Possivelmente nunca mais conseguiria andar. Após 7 penosas semanas em recuperação e reabilitação no hospital, durante as quais aprendi a andar como se fosse a primeiríssima vez, recebi alta e fiquei entregue aos cuidados dos meus pais. Por outras palavras, regressei ao mundo real. Com 11 fraturas, lesões cerebrais irreversíveis e uma ex-namorada que pôs fim ao relacionamento durante o meu internamento hospitalar, era mais do que evidente que a vida, tal como eu a concebera até o acidente, jamais voltaria a ser como era. Mas, por incrível que possa parecer, tudo jogou ao meu favor. Se, por um lado, o processo de adaptação à minha nova realidade não foi fácil, o que, em certos momentos, me levava à pergunta «porquê eu?», por outro, foi-se tornando claro que teria de me responsabilizar pelo resgate da minha vida. Por conseguinte, ao invés de me lamentar em torno de como as coisas deveriam ser, acabei por aceitar as coisas tal como se apresentavam. A certa altura, deixei de desperdiçar energia a desejar que a minha vida fosse diferente do que estava a ser e que não me acontecessem coisas más. E passei a empenhar-me em aproveitar ao máximo os aspectos positivos da minha vida. Na impossibilidade de alterar o passado, concentrei-me no que poderia fazer em prol do futuro. Como? Passei a dedicar-me inteiramente ao desenvolvimento do meu potencial e à realização dos meus sonhos, com o propósito de descobrir de que forma poderia promover o empoderamento de outras pessoas. Ao tomar a decisão de me sentir genuinamente agradecido por tudo o que tinha, de aceitar incondicionalmente o que não tinha e de assumir total responsabilidade pela criação de tudo o que queria ter na vida. Este potencialmente devastador acidente de viação acabou por se tornar uma das melhores coisas que jamais me aconteceram. Firmando-me na convicção de que tudo acontece por um bom motivo, mas que é a responsabilidade de cada um de nós escolher as razões empoderadoras que subjazem aos desafios, acontecimentos e circunstâncias das nossas vidas, utilizei o acidente para potenciar um regresso triunfante. 2000. Este ano começou na cama de um hospital, destroçado, mas não vencido, e acabou de uma forma totalmente diferente. Embora não possuísse um automóvel e estivesse privado da minha memória recente, o que me conferia o acesso a um manancial de desculpas para ficar trancado em casa, a sentir pena de mim próprio, retomei as minhas funções comerciais na Cutco. Foi o melhor ano da minha carreira. Atingi o 6º lugar das vendas na empresa, entre mais de 60 mil comerciais no ativo. Tudo isto aconteceu no decurso do meu processo de recuperação física, mental, emocional e financeira. 2001. Uma vez aprendidas algumas preciosas lições de vida com base na minha experiência, chegou o momento de converter a minha adversidade em inspiração e no empoderamento de outras pessoas. Este foi o ano em que comecei a partilhar a minha história em escolas e universidades. O feedback dos estudantes e das faculdades foi extremamente positivo, o que me fez abraçar a missão de sensibilizar a população jovem. 2002. O meu grande amigo John Berghoff encorajou-me a escrever um livro sobre o meu acidente, com o propósito de inspirar ainda mais os meus semelhantes. Foi em 2002 que comecei a escrever. Porém, depressa desisti. Porquê? Não sou um escritor.
Se os textos que era obrigada a desenvolver enquanto estudante constituíram verdadeiros desafios para mim, o que dizer de um livro? Após várias tentativas que apenas me deixavam num estado de frustração imobilizadora, tornou-se claro que a ideia de escrever um livro não se ajustava à realidade. Em 2002, continuei entre os melhores 10 vendedores da Cutco, pela segunda vez consecutiva. 2004. Numa tentativa de testar as minhas capacidades de gestão, aceitei a posição de diretor regional de vendas da filial da Cutco, em Sacramento, com um recorde anual inédito. A nossa equipa acabou por se tornar a vencedora ao nível nacional. No outono desse mesmo ano atingi o nível máximo pessoal de vendas, tendo sido nomeado para integrar o Salão da Fama da empresa. Nessa altura, tornou-se claro para mim que atingira tudo o que havia para atingir na Cutco, o que era chegado o momento de concretizar o sonho de me tornar um palestrante motivacional. Talvez viesse efetivamente a conseguir escrever o tal livro que idealizara ao longo dos últimos anos. Foi também em 2004 que conheci a Úrsula. Tornámos inseparáveis. Algo me dizia que ela poderia ser a tal. Fevereiro de 2005. Sentado entre o público daquela que tencionava que fosse a minha última conferência da Cutco, tomei consciência de algo de veras doloroso. Nunca realizaram o meu potencial. Ui, como doía! Evidentemente que recebi bastantes prémios e que fui recordista nas vendas, mas ao contemplar a entrega dos prémios anuais mais significativos da empresa, os cobiçados Rolex, aos 2 melhores vendedores, apercebi-me de que nunca me comprometeram integralmente, pelo menos nunca o fizeram ao longo de todo o ano. E foi nesse momento que descobri que não viveria bem comigo mesmo se saísse da empresa sem realizar o meu potencial. Por conseguinte, tomei a resolução de permanecer durante mais um ano. E dessa vez, sim, teria de dar tudo. 2005. Apesar da minha entrada tardia nesse ano, estabeleci como objetivo duplicar o melhor ano de vendas de sempre. Senti-me intimidado com o calibre da fasquia, mas, mesmo assim, comprometi-me. Por outro lado, descobri que a ideia de escrever o tal livro e partilhar a minha história com o mundo era mais do que uma quimera ou um capricho, um dever importante. Trabalhei durante 365 dias seguidos, entre as vendas e a escrita, com o nível de disciplina que me escapara durante os primeiros 25 anos de vida. Alimentava-me a paixão gerada pelo facto de estar a fazer o que nunca fizera, aventurar-me para lá dos limites dolorosamente confortáveis do reino da minha mediocridade, a partir do qual operara toda a minha vida, e tocar a dimensão do extraordinário. No final de 2005, consegui atingir ambos os objetivos. Ultrapassei o dobro do meu último recorde de vendas e concluí o meu primeiro livro. Por tudo isto, posso afirmar sem sombra de dúvida, quando nos empenhamos verdadeiramente, tudo é possível. Primavera de 2006. O meu primeiro livro, intitulado Talking Life Head-On, How to Love the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams, atingiu o 7º lugar do top de vendas da Amazon. Depois, aconteceu o inimaginável. O meu editor ausentou-se do país em posse do montante total dos direitos de autor gerados pelas vendas. E nunca mais apareceu. Ao contrário de mim, os meus pais ficaram devastados. Há algo de precioso que o acidente me ensinou. Não merece a pena alimentar o mal-estar. Ou focarmos-nos nos aspectos da vida que não podemos alterar. Foi exatamente isso que eu fiz. Por outro lado, aprendi que quando nos concentramos nas lições que nos trazem os nossos desafios e na melhor forma de prestarmos um contributo positivo na vida dos outros, podemos converter qualquer adversidade numa vantagem. Foi exatamente isso que eu fiz. 2006. Com escassos conhecimentos sobre as particularidades da profissão, tornei-me, acidentalmente, um coach orientado para o sucesso. Quando um consultor financeiro na casa dos 40 me solicitou este tipo de acompanhamento, aceitei o desafio e, pelo caminho, apaixonei-me por essa atividade. O meu primeiro cliente deparou-se com resultados mensuráveis, tanto na sua vida como na sua carreira, e eu sentia-me entusiasmadíssimo por ajudar outras pessoas através do coaching. À partida, seria praticamente impossível tornar-me um coach profissional bem-sucedido aos 26 anos. Contudo, essa missão está de tal forma em alinhamento com o meu propósito de vida que mesmo assim decidi aventurar-me. Foi desta forma que começou a minha atividade como coach.
Acompanhei centenas de empresários, vendedores e empresários das mais diversas áreas de negócio. Pouco tardou até dar a minha primeira palestra remunerada, tendo sido convidado pela Boys and Girls Clubs of America, por ocasião da Conferência Nacional desta entidade. Embora, desde 1998, estivesse habituado a dirigir-me a grandes audiências empresariais, predominantemente constituídas por comerciais, gestores e executivos, nessa altura decidi que, com o meu cabelo espetado, a minha aparência jovial e a alcunha Iopal, o público jovem passaria a ser a minha prioridade. A partir de então comecei a partilhar a minha história nos liceus e universidades locais. 2007. Este foi o ano em que a minha vida se desmoronou. A economia dos Estados Unidos colapsou. De um dia para o outro, os meus rendimentos sofreram um corte de 50%. Os meus clientes deixaram de poder custear sessões de coaching e eu deixei de conseguir pagar as minhas contas, entre as quais a prestação da casa. A certa altura, via-me com uma dívida de $425.000. Sentia-me devastado. Em suma, fui-me completamente abaixo, física, emocional e financeiramente. Nunca me senti tão indefeso, esmagado e deprimido. Vendo-me mais uma vez sem meios de reconstituir a minha vida, procurei desesperadamente respostas para os terríveis problemas com que me deparava. Li livros de autoajuda, participei em seminários e cheguei até a contratar um coach, mas nada disso surtiu efeito. 2008. Este foi o ano de viragem da minha vida. Finalmente acabei por partilhar com um amigo a minha ruína. Até então conseguira manter em segredo a situação em que me encontrava e em troca recebi uma pergunta. Praticas exercício físico? Não. Na verdade até me custa levantar-me da cama todas as manhãs, retorqui. Por que não começas a correr? Aconselhou o meu amigo. Verás como te vais sentir melhor e conseguir pensar com mais clareza. A verdade é que detesto correr, mas desesperado como então me encontrava, segui o conselho e sim, fui correr. As descobertas que fiz nesta corrida tornaram-se um ponto de viragem com a minha vida. Os pormenores encontram-se no capítulo 2, a origem das manhãs milagrosas gerada pelo desespero. E trouxeram-me inspiração para criar uma rotina diária orientada para o meu desenvolvimento pessoal, que, com esperança, me permitiria tornar-me a pessoa que eu necessitava de ser para poder resolver os meus problemas e transformar a minha vida. Por incrível que possa parecer, a minha estratégia resultou. Com efeito, todas as áreas da minha vida sofreram uma transformação tão veloz que me ocorreu designar a minha nova rotina matinal como Manhã Milagrosa. Outono de 2008. Continuei a trabalhar na minha Manhã Milagrosa, introduzindo várias práticas no âmbito do desenvolvimento pessoal e diversos horários de repouso. Visto que iniciei uma pesquisa centrada na quantidade de horas de sono efetivamente necessárias, as minhas descobertas vieram a deitar por terra os paradigmas e as percepções tidas como válidas para a maioria das pessoas, entre as quais eu. O meu entusiasmo com os resultados levaram-me a partilhar as minhas descobertas com os meus clientes de coaching. O empolgamento foi contagiante, tendo em conta que os meus clientes, por sua vez, partilharam as suas descobertas com os seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Inesperadamente, a certa altura, deparei-me com uma série de posts publicados no Facebook e no Twitter por ilustres desconhecidos que faziam referência às suas manhãs milagrosas. E este tema será desenvolvido mais adiante. 2009. Provavelmente este terá sido o melhor ano da minha vida. Foi em 2009 que me casei com a mulher dos meus sonhos. Engravidámos e tivemos uma filha. Será que posso utilizar a primeira pessoa do plural? Ou que este fenómeno deve ser circunscrito ao feminino? A minha atividade na área de coaching estava em plena expansão. Com efeito, havia uma lista de espera de clientes. Também foi nessa altura que se iniciou a minha carreira como palestrante. Comecei a dar palestras em estabelecimentos de ensino secundário e superior, assim como a realizar conferências em empresas e entidades sem fins lucrativos. A Manhã Milagrosa propagou-se como um incêndio. Comecei a receber e-mails todos os dias e as pessoas sentiam-se impelidas a relatar as mudanças que estavam a processar-se nas suas vidas.
tornou-se claro que era responsabilidade minha partilhar este conhecimento com o mundo e que a melhor forma de fazê-lo passaria por escrever um livro. A pouco e pouco, retomei a escrita. É importante que fique claro que ainda não sou um escritor, embora esteja de veras empenhado. Como diz o meu bom amigo Româncio Fulcher, onde há empenho, há sempre uma maneira. 2012. O livro que o leitor neste momento tem nas mãos, intitulado Manhãs Milagrosas, ao qual dediquei mais de 3 anos da minha vida, foi finalmente publicado. Para meu grande espanto, rapidamente não só se tornou o maior êxito de vendas da Amazon, como também passou a ser um dos livros mais bem cotados da história da Amazon, logo no primeiro ano após a publicação. Atualmente com mais de 500 críticas, com uma avaliação média entre 4,7 e 5 estrelas. Mas o mais importante é, sem dúvida, o conteúdo dessas mesmas críticas. Com efeito, havia transformação. Por outro lado, a abordagem da Manhã Milagrosa resulta para todos os tipos de pessoas, desde donas de casa a executivos de empresas. A Manhã Milagrosa permite que as pessoas se tornem aptas a melhorar todas as áreas da sua vida. Enfrentar a vida. O facto de eu partilhar as minhas vivências tem como propósito ilustrar o que pode ser superado e alcançado, independentemente do estado em que a sua vida se encontra neste momento, ou do grau de dificuldade dos desafios que lhe estão a ser impostos. Se, no meu caso, foi possível criar a vida com que sempre sonhei, mesmo depois de ter estado à beira da morte, de saber que provavelmente nunca mais poderia andar, de ter caído na ruína financeira e de me sentir tão deprimido que era penoso levantar-me da cama de manhã. Então não existem desculpas legítimas para o leitor não vencer as limitações que até aqui o impediram de concretizar tudo o que deseja para a sua vida. É isso mesmo, acredite, nenhuma desculpa é válida. No meu entender, é crucial que nos disponhamos a integrar a perspectiva de que toda e qualquer realização ou superação levada a cabo por outra pessoa constitui uma evidência de que tudo, literalmente tudo, o que nos cumpre superar ou tudo o que desejamos atingir se encontra efetivamente ao nosso alcance. Independentemente do nosso passado ou circunstâncias atuais, tudo começa pela aceitação da responsabilidade total por todos os aspectos das nossas vidas e, como tal, pela firme recusa em culpar seja quem for por algo que corra menos bem. O grau de responsabilização que aceitamos assumir por tudo o que nos acontece determina o valor de poder pessoal que temos e nos permite mudar ou criar o que quer que seja nas nossas vidas. É fundamental que não confundamos responsabilidade com culpa. Enquanto a culpa determina quem está em falta, a responsabilidade determina um compromisso empenhado em melhorar algo. Pensando no meu acidente, se por um lado o condutor alcoolizado foi o causador do embate, coube-me a mim a responsabilidade de melhorar a minha vida. Ou seja, por ter criado as circunstâncias que desejava e que me seriam favoráveis. Na verdade, nem sequer é importante descobrir quem está em falta. Importa sim que nos empenhemos em deixar o passado no passado e em viver as nossas vidas exatamente como desejamos que elas sejam, começando hoje, desde já. Chegou o seu momento e esta é a sua história. Para começar, saiba que o ponto em que a sua vida se encontra neste momento é, por natureza, temporário e corresponde ao que era suposto estar a acontecer. Até este preciso momento aprendeu o que era suposto ter aprendido, de modo a poder tornar-se a pessoa que necessita de ser para criar a vida que verdadeiramente quer viver. Por conseguinte, mesmo quando a vida se apresenta difícil e cheia de desafios, ou melhor, especialmente quando a vida é difícil, o momento presente constitui sempre uma oportunidade de aprender, crescer e tornar-se melhor do que jamais foi. Neste momento, o leitor está a viver o processo de escrita da sua história de vida. Como sempre, nenhuma história prescinde de um herói ou de uma heroína a quem compete enfrentar o seu justo quinhão de desafios. Com efeito, quanto maiores forem os desafios, melhor se torna a história. Não havendo restrições ou limites impostos ao relato da sua história, a partir deste ponto, o que pretende que apareça na página seguinte? A boa notícia é que o leitor é dotado da capacidade de mudar ou de criar o que quer que seja na sua vida, com efeito a partir deste momento. Isso não significa que não tenha de trabalhar nesse sentido, mas que lhe é possível atrair e criar, fácil e rapidamente, tudo o que deseja para a sua vida.
Para tanto, há que desenvolver-se com o propósito de se tornar uma pessoa capaz de criar e atrair. O propósito deste livro consiste justamente em ajudá-lo a tornar-se a pessoa que necessita de ser, para criar tudo o que jamais quis ser e ter na sua vida. Não há limites para isto. Tenha uma caneta à mão. Antes de continuar a ler, por favor, pegue numa caneta ou num lápis para que possa escrever neste livro. À medida que for lendo, assinale as passagens que deseja reler posteriormente. Sublinhe, trace círculos, realce, dobre as páginas e tome notas nas margens de modo a poder voltar atrás e rapidamente retomar as lições, ideias e estratégias mais importantes para si. Esta parte era difícil para mim, pois, de certa forma, sou um perfeccionista obsessivo-compulsivo que gosta de ter tudo limpo e arrumadinho. Mas a certa altura apercebi-me da necessidade de ultrapassar essa idiosincrasia, pois o propósito de um livro como este não se compadece do desejo de mantê-lo imaculado. O importante é tirar o máximo proveito da sua leitura. Devo acrescentar que hoje em dia anoto todos os livros que leio, o que me permite revisitar rapidamente as passagens mais marcantes para mim, sem ser obrigada a reler tudo. Então, se já tem o seu lápis ou caneta nas mãos, podemos começar. O próximo capítulo da sua vida está prestes a ter início. Obrigada por ficarem até aqui, espero que tenham gostado da leitura. Para a semana continuamos com a leitura do primeiro capítulo. Chegou a hora de despertar-se para o seu potencial total. O Al não fala sobre as circunstâncias em que a namorada o deixou, mas como nós sabemos, é nessas alturas, nas alturas mais difíceis, que nós percebemos as pessoas que estão ao nosso lado ou não estão. Para mim, durante a pneumonia, também foi uma fase em que deu para perceber com quem é que eu poderia contar. Porquê eu? Perguntou o autor. Não há motivo para as coisas, não há um motivo pelo qual as coisas nos acontecem. As coisas acontecem para a nossa aprendizagem, para a nossa melhoria, para algum ensinamento específico. Acontecem. E todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm dificuldades, todas as pessoas passam por estas provas de aptidão. O que muda é a forma como nós lidamos com elas. Então temos que sempre ver o lado positivo de cada situação, da melhor forma que nos for possível. Temos sempre que lutar, dia após dia, para que o dia a seguir seja melhor. O nosso passado não pode ser alterado. Não vale a pena gastarmos o nosso presente, ou seja, o dia de hoje, com o nosso passado, porque não vai alterar rigorosamente nada. Temos que analisar, tirar o aprendizado, retirar o verdadeiro aprendizado de cada situação e seguir em frente. É o que nos resta. Trabalhar o hoje para um amanhã melhor. Eu sei perfeitamente que não é fácil escrever um livro. Ando a tentar e também estou a ter as minhas dificuldades. Mas eu vou conseguir. O autor conseguiu-se perceber que não estava a realizar o seu máximo potencial na Cutco. Às vezes nem sequer temos essa percepção ou sentimos que não nos deixam realizar esse máximo potencial. Ou noutra vertente, usam e abusam do potencial que nós próprios nem sequer temos noção que existe em nós. Aparentemente, o autor não era uma pessoa de fazer exercício físico, não era uma pessoa matinal. Eu já há alguns anos que sou uma pessoa matinal, já há alguns anos que acordo cedo e que vou ao ginásio.
As pessoas que frequentam o mesmo ginásio que eu já sabem que, por norma, às 7 da manhã eu estou lá, ou seja, na abertura do ginásio. É uma das atividades que me realiza mais, que transforma o meu dia de uma forma inexplicável, que me faz sentir bem comigo mesma. E isso é tudo. Nós temos que fazer atividades que nos fazem sentir plenos, que nos fazem sentir motivados, que nos motivam a fazer as coisas que não nos dão tanta motivação. Uma coisa leva à outra. Recentemente, a minha rotina matinal mudou um pouco, porque eu descobri o Ho'oponopono e então faço o Ho'oponopono de manhã. Quando acordo, descobri a meditação, também medito de manhã. E as afirmações positivas. Também leio as minhas afirmações positivas todos os dias. E às 7 vou ao ginásio. O autor disse para terem uma caneta ou um lápis à mão para marcar as fases e as passagens mais importantes. Se eventualmente quiserem adquirir o livro, deixo-vos link abaixo na descrição para essa finalidade. Deixem os vossos comentários com dúvidas ou se me quiserem contar a vossa rotina matinal, eu vou gostar de saber. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. Até breve. Obrigada, meus corações.